eu fiquei 7 anos fora. E quando eu voltei aqui, eu fiz uma diligência de mercado de visitar pelo menos mais de 10 empresas com faturamento acima de 30 milhões de reais. E eu percebi que nada mudou. O que o nada mudou? Cara, assim, continua um bairrismo idiota. As pessoas têm visão do micro, não têm visão do macro. Não trocam informação entre si. Não viajam, não se especializam. Não levam conhecimento para a empresa. Não contratam bons gestores. Pega a geração de caixa toda e tira como dividendo. Fica montando um patrimôniozinho ali na física, casinha em Prado Forte, vai ficar contando vantagem. Cara, assim, é um ecossistema muito pobre do ponto de vista de conhecimento e de visão. Falta visão, as pessoas não querem. Aqui em Salvador, eu até já trouxe gente de fora para palestrar. Você faz evento, vai 5 gatos pingados. O cara não prestigia, ele não vai, ele não tem interesse. Então, enquanto isso continuar desta maneira, pode ficar aí pessoas entusiastas individualmente fazendo o seu esforço, como até já tentei. Mas são ações muito fracas, que não simbolizam o fortalecimento de um ecossistema. Fala, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. Esse episódio, já vou adiantar para vocês, vai ter muita polêmica, hein? Vocês que gostam de polêmica, vocês vão amar esse episódio. Galera, eu quero passar um recado aqui, começar diferente um pouco esse episódio. Você que segue aqui, que assiste nossos episódios, que não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Esse é um episódio bacana, a gente está comemorando, chegamos aos 3.000 inscritos no YouTube, fazendo um trabalho aqui bacana para vocês, sempre trazendo grandes convidados, né? E esse convidado de hoje é um convidado que vocês vão gostar demais. Vocês que gostam de negócio, de empreendedorismo, a gente trouxe Roberto Valverde. O cara é empresário, é empreendedor, é advisor de M&A de grandes empresas e é um cara que é um dos mais polêmicos no LinkedIn. Meu irmão, obrigado pela participação, por aceitar nosso convite aqui. Axé, gostei da chamada do polêmico. E conselheiro também, e polêmico nos conselhos que eu passo nas empresas também, porque a gente vai lá para poder dar uma sacudida, né? Exatamente, esqueci de falar, conselheiro também, exatamente. Mas, irmão, eu quero contar um pouco tua história. Porque você é baiano, arretado, né? Morou um tempo em São Paulo. Mas para a galera que já te conhece, mas muita gente que não te conhece, eu quero criar uma linha cronológica aí, né? Tá bom. Você é um cara dinâmico, né? Eu quero que você fale para a galera como é que você começou, cara, no empreendedorismo. Meu pai tinha um terreno de 27 vagas de estacionamento no centro de Salvador, na Rua Bela Vista do Cabral, ali na Justiça do Trabalho. E eu era funcionário de Costa do Sauípe, porque eu achava que eu ia ser diretor de marketing do empreendimento hoteleiro, porque eu sou formado em turismo. Acontece que nunca me deram a oportunidade de trabalhar no setor, e acho que foi isso um presente que o Papai do Céu me deu. E eu pedi para meu pai para eu trabalhar de manobrista num terreno que era dele, para eu pensar o que eu ia fazer de minha vida. E ali foi que nasceu a minha empresa que eu montei, Master Park, que eu transformei daqui num negócio, por pura intuição, de achar de que um terreno podia se transformar numa rede de estacionamento. E aí eu comecei operando os estacionamentos de Costa do Sauípe, onde eu fui um ex-funcionário. Eu vi uma propaganda na televisão do Brasil Open de tênis, quando o Guga era campeão. Liguei lá para a minha ex-chefe do call center e pedi uma reunião com o diretor para apresentar uma empresa que eu nem tinha. E foi nessa carteirada aí na cara de pau que o negócio começou e eu comecei a operar serviço de estacionamento. Mas não foi nada fácil, porque eu comecei roendo o osso. Eu não tinha prédio comercial, não tinha estacionamento de hospital, de shopping, que era um mercado muito fechado na mão de 2, 3 empresas, de gente mais velha, com algumas negociatas meio esquisitas. Eu nem sabia que isso me esperava. Então eu comecei fazendo eventos e valet de rua. Botava carro na rua sem seguro. Cara, que isso, hein? Só risco all-in e não tinha a menor ideia do risco que eu estava correndo, porque meu negócio era abrir a operação. Então, em 1 ano e meio eu tinha mais de 20 pontos de estacionamento de valet no Rio Vermelho. Na época que o Rio Vermelho era bem pulsante ali. A gente pegava carro, ele parava na rua, eu alugava estacionamento de faculdade, eu fui ampliando aquele volume de operações e fazendo eventos também, formatura, casamento. E, cara, eu era engolido pela operação, porque eu fazia de tudo. Eu era o gestor de operação, recursos humanos, preposto de audiência trabalhista, financeiro, não fazia conta, não sabia se ganhava dinheiro, era o dinheiro que entrava pagando conta, e entrava e saía, e fiquei uns 4, 5 anos fazendo isso,
Até que um síndico de um prédio me deu a oportunidade, depois eu enchi o saco dele e falou, cara, você é chato pra caramba, um dia eu vou lhe telefonar e você vai assumir o prédio aqui da minha operação. E foi isso que aconteceu e eu descobri que a margem de um prédio era igual ou maior que todos os 40 pontos de valet que eu tinha em Salvador. Cara, agora tem um ponto aí, cara, porque assim, eu já tive uma operação de mídia, a gente estava conversando nos bastidores aqui, que eu comecei minha operação de mídia em prédios médicos, centros médicos. Ok. E eu me lembro que o primeiro prédio que a gente foi ofertar o nosso serviço de mídia foi um prédio ali no Itaigara, que é um complexo odontomédico, tem duas torres ali no Itaigara. Você deve conhecer esse. Conheço bem. Pronto. Sempre quis ter aquela garagem, eu nunca tive. Pronto. Aquela garagem ali, inclusive, era uma garagem que era extremamente disputada por um outro player, né, local aqui de Salvador. E, cara, eu lembro que o nosso negócio de mídia eram plaquinhas de acrílico que ficavam na espera dos elevadores. Nem tinha tela ainda. E aí a gente foi para a administração, né, para o síndico, para negociar isso. Cara, negociar com o síndico é loucura. Eu imagino que... Quais eram as dificuldades que você tinha para negociar com o síndico mesmo? Primeiro, o síndico não me recebia. Aí apareciam intermediários querendo me cobrar um FII de participação de um negócio que eu nem tinha, só para poder me colocar na frente de um síndico. Essa era a primeira dificuldade. A segunda, que nem todo síndico advoga em prol do condomínio, advoga em prol do próprio bolso. Existe corrupção. O cara pede bola para te dar uma operação de estacionamento de qualquer fornecedor. Por isso que tem disputa de síndico em prédio. Muitas vezes o cara não está zelando pelo patrimônio, está zelando pelo bolso dele. Eu não estou generalizando, mas isso acontece. Terceiro você está conversando com uma pessoa que não tem preparo nenhum para estar negociando alguma coisa. Então, você convencer de que é bom para o prédio, fazer termos econômicos que sejam justos, minutas de contrato, assim, é um prazo médio de 1 ano, 1 ano e meio, de labuta e de espera, até que o síndico não tem autonomia para tomar decisão e precisa levar isso para a Assembleia. E aí vira uma outra guerra de ego e de foice, assim, é uma agenda interminável, incansável para você conseguir entrar em um prédio. Isso para qualquer fornecedor, estacionamento, mídia, limpeza. É que as pessoas que têm sala não têm noção da briga e dificuldade que é. Igual o condomínio residencial, cara. Todo mundo ali está em prol do seu apartamento e ninguém está pensando no coletivo. Verdade. E eu lembro, cara, que nesse prédio, por exemplo, a gente chegou a também fazer um trabalho de prospecção na garagem. E eu lembro que o síndico, na época, falou o seguinte, olha, essa garagem tem um dono, é fulano de tal. Perfeito. A gente não tem gerência sobre a garagem, sobre estacionamento, você tem que fazer contato com esse fulano. É um contato de X anos. Eu falei, cara, como é que é? Ele é isso. A gente, infelizmente, a garagem não é nossa e tal. Eu falei, putz, ó, o ouro tá aí. E, cara, é loucura. E a gente falava também com administradores, empresa de administração, né, de condomínios, os caras se achavam dono de prédios, cara. É uma loucura. É uma agenda difícil e eu esbarrei muito para poder crescer a empresa nesse ecossistema de prédio. O que acabou acontecendo? Eu comecei por um outro caminho de me especializar em concessão pública, porque o processo estava pronto, eu ia lá, estudava o negócio e ganhava no preço. Abri envelope, obviamente que tem aquele trâmite da concorrência querer lhe inabilitar, me tornei especialista no assunto, porque eu estudava direito, sempre gostei de direito empresarial, direito societário, direito de licitações, e acabei ganhando alguns contratos relevantes aqui na Bahia, exemplo do Centro de Convenções, edifícios de garagem no Centro Histórico, que tornaram a empresa, levaram para um outro patamar. E aí o meu pulo do gato foi me livrar da Praça de Salvador, porque era muito concentrado com más práticas e toda essa dificuldade de ecossistema que a gente acabou de falar, e eu precisava ampliar as operações fora do estado da Bahia. Foi quando apareceram as concessões de estacionamento de aeroporto da minha vida. Eu entendi que estava tendo um movimento de conceder o estacionamento de aeroportos, estudei, fui para Brasília, fiquei muito presente no órgão que ele citava para poder entender a cabeça dos gestores para onde que o mercado estava indo, e comecei a ganhar as concessões de estacionamentos em vários estados do Brasil. Então, em 1 ano e meio, eu já estava em 10 estados. E a concorrência não viu esse movimento. Então, foi ali que eu diria que foi um grande salto de visão que eu tive. Essa foi a virada de chave. Foi a virada de chave. Isso foi em que ano? Isso foi em 2012. Mas assim, eu já estava no setor desde 2002. Então, 10 anos aí apanhando pra caramba entre evento, valet, prédio comercial, concessão pública e aeroporto. 10 anos. Cheio de cicatriz. Quando eu comecei a ganhar as concessões públicas, eu achava que o fato de ganhar uma concessão de aeroporto na cidade seria meu cartão de visita para poder prospectar comercialmente em outros pontos. Só que eu encontrava a mesma dificuldade bairrista
de disputar negócios com players locais, com toda essa dificuldade que eu acabei de falar de Salvador. E eu não tinha força comercial, não tinha força de venda. Eu era o CEO e eu era o cara de vendas. Então, eu entrava em Goiânia. Eu passava uma semana estudando o mercado. Eu visitava os players, eu visitava os hospitais. Eu fui criando um relacionamento do zero em todas as cidades que eu tinha operação. O lado bom disso foi que eu conheci o empresariado local. Mesmo não fazendo um negócio, eu estava ali plantando uma semente para o futuro que nem eu sabia. Mas isso me demandava muito tempo. Amigo, eu pegava um avião, eu não sabia nem onde eu estava acordando, qual era o hotel que eu estava, qual era a cidade, porque eu viajava muito, praticamente toda semana. Mas me deu uma visão do setor a nível Brasil. Eu entendia como é que estava funcionando a dinâmica da mobilidade, quem eram os players, como é que o mercado estava se consolidando. Perfeito. E me possibilitou ir para um outro passo. Porque nesse meu crescimento maluco de concessão de aeroporto, eu quase quebrei. Porque eu tinha uma visão de ganhar um negócio, mas eu não era bom de conta. Então eu estava fazendo muito negócio inexequível e eu não sabia que eu estava pagando demais por aquelas concessões de aeroporto. Até que um dia um gerente financeiro me ligou e falou: Roberto, está faltando 700 mil na conta da empresa e a gente precisa pagar as concessões de aeroportos. Foi naquele dia ali que minha vida mudou. Foi 2 de janeiro de 2012 para 13, no Réveillon, em Maceió. Não me esqueça, essa data para mim é significativa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, amigo. Lá em 2012, quando você começou a entrar nesse mercado de licitações públicas, né, aeroportos, que tamanho você estava e que tamanho você passou a ficar depois dessa concessão em relação ao faturamento, a tamanho... O faturamento saiu de 7, 8 milhões para quase 50. Foi assim, foi um salto gigante, né? Foi um salto gigante em que eu tive que me readequar completamente. E em termos de estrutura e de organização e de governança, porque eu não tinha nada disso. E eu não conseguiria fazer nada daquilo sozinho. Foi aí em que me foi sugerido que eu montasse um conselho consultivo com pessoas de fora que me dessem orientação do que eu deveria fazer com a empresa. Porque o empresário, cara, é um bicho solitário. Eu era CEO, dono de 100%, mergulhado sem ajuda, mergulhado ainda mais na Praça de Salvador, em que o conhecimento ele fica muito concentrado em poucas pessoas. Então, assim, você não tem nem com quem trocar ideia, informação. E eu precisava de orientação. Então, esses conselheiros que vieram de São Paulo, mas com a cabeça a nível mundial, porque já montaram empresas, já ganharam dinheiro, já perderam dinheiro, com visão de operação, de tecnologia, de financeiro, foram me coachando enquanto empresário, que eu precisava mudar a minha mentalidade. Esse era o primeiro passo. E segundo como é que eu ia enxergar a empresa e o que é que eu tinha que fazer para melhorar a organização com a geração de caixa que ela tinha. Porque às vezes você quer fazer uma série de coisas, mas a empresa não gera caixa para você fazer as mudanças que você necessita. Aí você tem que ter a disciplina de escolher o que é prioridade, matriz. Beleza, minha prioridade é ter um bom diretor de operações. Tá bom, então vou reservar uma grana para pagar esse cara, vou trazer ele de onde quer que ele venha, e foi o que eu tive que fazer. Eu tive que importar gente de fora para trazer qualidade operacional e técnica, que na Praça de Nordeste, na Bahia, a gente tem muito pouco isso disponível, porque as grandes empresas levam esse cara para o Sudeste. Nós temos esse agente dificultador. E aí eu fui dando um banho de loja na empresa e melhorando a governança e melhorando a gestão da empresa. Então passei por esse ciclo de 2 anos, até que eu já olhando o setor a nível mundial. Isso em 2014 já? 2014. Tá. Eu já estava olhando para onde o setor do mundo estava indo. Então eu pegava meu avião, eu ia para Congresso de Empresa Europeia de Garagem. Estava eu lá, da Bahia, no meio de belga, de alemão, de francês, de italiano. Tipo, me dá uma mentoria. Intruso lá. Intruso. Os caras, você é da onde? Eu, Salvador, Bahia, a maior praça de parque do Brasil. Os caras saem, davam risada. E nessa eu aprendi muita coisa, porque eu peguei a visão deles em relação ao mercado sul-americano. Eu falei, caramba, eu preciso consolidar o Brasil, porque depois esse cara vai me comprar. Então a minha ideia agora eu preciso de 50 para 600 milhões, 1 bilhão. Não tenho dinheiro para fazer isso. Tenho vontade, tenho garra, tenho um time relativamente azeitado, mas preciso de sócio investidor. Aí eu voltei para o Brasil e comecei a bater carteira. Fui lá para Faria Lima visitar fundos de private equity, grupos de infraestrutura. Naquela época as construtoras não estavam envolvidas em Lava Jato, então visitei as construtoras para entender o que elas achavam do setor de mobilidade, se fazia sentido eu ser incorporado para virar um braço. Perfeito. Ainda bem que não aconteceu, porque veio a Lava Jato depois já está engolido um negócio que eu nem sabia o que ia acontecer. E alguns bancos. Aí fui perceber o quanto é difícil e árduo você pegar dinheiro naquela Faria Lima. Porque você toma um monte de não, um monte de gente ruim te recebendo, lhe chupinhando, um monte de pergunta que não tem nada a ver, e você fica ali criando uma expectativa de algo que não vai acontecer.
Então eu tive que fazer um filtro entre o que era a agenda mediana para ruim e uma agenda mais ou menos. Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa empresa? Ninguém conhece meu setor. Os fundos de investimento não estão no negócio. Até que eu achei um fundo de private equity, apenas um, que estava estudando a minha tese. Mas que não tinha feito nenhum deal ainda, nenhum negócio. Não tinha feito deal, mas ele estava namorando várias empresas. Eu falei, cara, é esse cara aqui que eu vou casar. Eu sabia que só tinha um shot para dar. E aí foi um ano de negociação. Peguei os meus conselheiros, elegi como advisors, que essa é uma recomendação importante. Não vai fazer sozinho, no peito e na raça. O empresário não tem condição de fazer isso. A não ser que você seja muito, muito, muito experiente, já tenha feito isso várias vezes, mesmo assim, isso demanda muito seu tempo. Então, botei gente especializada na linha de frente para negociar. Eu fiquei no bastidor, fazendo a negociação estratégica. E depois de um ano, de muita luta, e por várias vezes quase o deal não aconteceu por N motivos, a gente fez um evento de venda em que eu troquei as ações da empresa, recebi uma secundária, e aí a Masterpark se tornou o Grupo Paribem, que foi o nome da holding que a gente criou, para se tornar um veículo de consolidação no mercado brasileiro. Isso em 2016, né? Junho de 2016. Pronto, agora uma pergunta. Esse caminho que você buscou de fundo, né? Por que não ter buscado um caminho, de repente, de se unir com uma concorrência? Por que essa visão sua de, não, cara, vou para um fundo? Eu tinha uma segunda opção de tentar fazer fusão com concorrentes. O problema é que a visão deles era míope, as empresas eram deveras desorganizadas. Então imagine você juntar empresas bagunçadas com empresários que não estão preparados para esse movimento. É impossível dar certo. Então o tempo que eu ia gastar e dinheiro e esforço para o negócio não acontecer, eu entendi que esse movimento não ia dar certo. Ao ponto que até hoje isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. E isso não é uma exclusividade do setor de gestão de estacionamento. Vários outros setores que eu já fiz, a questão de assessoria de M&A, exemplo de saúde, os laboratórios, por exemplo, não conseguem se juntar. Muito sócio, o médico pensa diferente, às vezes não é bom gestor, os caras não sabem fazer a conta de sinergia, muito esqueleto, diligência na hora de fazer o valuation das empresas, cada um vai puxar o preço para um lado. Então, assim, o fundo, ele se aproveita dessa ineficiência dos empresários e vem e fala, cara, é o seguinte, eu tenho as métricas de compra, essa é a cartilha de aquisição, é assim que o jogo toca, esse é o múltiplo que eu vou pagar e essas são as condições precedentes. Perfeito. Então aparece alguém profissional que vive de compra e venda de empresa e que os empresários pagam essa conta por não ter esse preparo de fazer do que o fundo nessa parte sabe fazer muito bem, que é fazer negociações financeiras. Não digo que o fundo sabe gerir empresas. Ele sabe fazer essas negociações que podem ser bem feitas ou mal feitas para a ponta compradora ou vendedora, a depender de uma série de premissas de mercado e timing. Perfeito. Agora uma pergunta antes da gente avançar. Você se arrependeu de algum termo desse negócio? Vários. Eu nunca recomendo que alguém faça uma venda de uma empresa sem poder de veto. Imagina o seguinte, eu me tornei minoritário numa estrutura de um gigante. Eu tomei várias diluições. O fundo chama capital para botar dinheiro na tese e cada chamada de capital você está tomando diluição que você não tem capacidade de poder acompanhar. Por que ele não pegou uma estrutura de dívida no banco? Porque primeiro você toma diluição, para depois ele pegou o dinheiro barato no banco e você não se beneficia disso no balanço. Então, assim, uma conta perversa, é uma pegadinha que o mercado pratica e, no final, eu não fui avisado que não era para poder abrir mão dessa condição. Segunda coisa, tem que garantir assento no conselho. Independente de seu voto ser transformacional ou não, você consta as coisas em ata para você se defender em embrólios futuros. Terceira coisa, negociou o contrato de executivo, tem que colocar uma condição precedente de cargo, salário, bônus que está garantido. E se o contrato vencer, que ele é obrigado a comprar o resto da sua participação para você não ficar, como eu fiquei, torcedor de uma tese, sem caneta de nada, para que a coisa dê certo e caminhe e você vender o resto das suas ações e ganhar o dinheiro. Então, assim, é muito risco para pouco retorno. Você depende de uma série de variáveis que nem o fundo controla para poder dar certo. Então, eu acho que fazer um resumo do que eu teria feito diferente seriam esses 3 pontos. Cara, muito bom. E o fundo que ele está falando é o Fundo Pátria, né? Sim. Inclusive o Pátria, falando do mercado de saúde, tem vários investimentos na saúde, né? Os pioneiros, inclusive, né? na saúde, se não me falha a memória, são muito fortes. E quando você faz a negociação com eles, você vira um executivo. Como é que foi aí esse avançar aí da coisa? E aí eu vou falar o que eu negociei, não significa que seja uma condição precedente para todo mundo. Uhum. Eu fiz troca de ação
e eu tinha um contrato de executivo de 2 anos. Então, 2 anos eu estava garantido que eu ia ser lá uma função X na estrutura. Tá. Que eu era meio que o braço direito do CEO, que era o cara da tese. Podia me chamar de vice-presidente, o que for. Eu não tinha nem, acho que, cargo. Chegou a assinar um non-compete depois? Sim, é normal. O non-compete, ele é assinado. Agora, atenção, o non-compete só vale se você receber indenização. Se você não for indenizado, o non-compete não vale de nada. Pode rasgar, porque é uma condição que ele pode até colocar na mesma, mas, cara, cadê minha indenização para não exercer o non-compete? Então, assim... Tem muita gente que não sabe disso, hein? Então, assim, consulta um bom advogado que você vai saber quando o non-compete está valendo ou não está valendo. Né? Aliás, o mercado financeiro é cheio de pegadinha. E aí o empresário que está acostumado com a operação e na boa fé de muita coisa, são condições sutis que são colocadas na mesa que você vai passando batido. A hora de brigar é do contrato. Porque depois que você assinou, meu amigo, para você repactuar, você não vai conseguir, é o inferno, e brigar custa caro. Então eu fiquei de executivo como 2 anos. Geralmente, quando um fundo compra uma empresa e o sócio ele é incorporado para a nova gestão, é dado a ele um cargo por um determinado período de tempo. 2 anos, geralmente, é o prazo, 3 anos. Às vezes os caras querem que você fique mais tempo, mas isso é raro. Porque depois, se o fundo não quiser você, ele te chuta, ele tira. E você vai lá para a torcida e fica esperando a tese acontecer e depois saca o resto do dinheiro se as ações não virarem pó. Então, esse é o modelo trivial. Agora, é também importante colocar na mesa que a empresa, do tamanho que eu tinha, eu era pequeno. Você não tem muita barganha de fazer um book de exigências, porque o cara vai dizer, tá bom, cara, eu não vou comprar a sua, eu vou comprar outra, que passa na diligência. Então, assim, eu também tinha que abrir uma série de concessões em nome de um olhar de uma tese futura. E graças a essa experiência que eu passei, é o que me permite estar aqui hoje. Então, assim, eu sou muito grato pelo que me aconteceu, mesmo tendo deixado milhões na mesa de aprendizado, mas eu vou transformar esses milhões em algumas dezenas deles por conta de aprendizado que eu tive para ajudar outros empresários a não cometer os mesmos equívocos que eu fiz enquanto eu era empreendedor raiz ali na frente. Perfeito. E nessa operação de executivo do negócio, você foi o cara que assumiu esse papel de fazer esse novo negócio crescer, né? Prospecções... Cara, eu tive que montar uma área comercial do zero. O setor que não tem executivo comercial para você trazer com experiência, que é o setor cheio de más práticas, ou então o setor é centralizado no dono, como eu era o comercial. Então, como é que eu ia contratar um dono de uma outra empresa para ser o head comercial da minha empresa? Era impossível. Então, eu tive que formar gente, marketing, porque a marca não era conhecida, e varrer o Brasil para a empresa ser conhecida, para que a gente pudesse ser chamada para os bids e para as concorrências e ter chance de ganhar. Assim, foi muita coisa, foram 2 anos insanos. E, ao mesmo tempo, fazendo M&As, porque no final do dia a gente ainda comprou umas 3 empresas. Certo. Uma em Campinas, uma em Brasília e uma no Rio de Janeiro, que faz parte da tese de consolidação de fundo, não só crescer organicamente, também faz parte fazer alguns M&As. Então, isso tudo aconteceu em paralelo, com uma empresa sendo criada do zero, novamente, em São Paulo, do zero, porque a minha estrutura de Salvador não foi aproveitada. É isso que eu ia te perguntar. Você teve que abrir estruturas do zero. Porque a decisão estava tomada que o escritório ia ser São Paulo. As pessoas de Salvador, eu até as convidei para ir para São Paulo, mas elas não tinham como. Famílias, filhos, estrutura familiar, ninguém quis ir para São Paulo. E também ninguém foi muito simpático com a pegada do fundo. Também até essa verdade de bastidor. Então, assim, no fim do dia, a gente teve que contratar diretor financeiro, controlador, e a gente não tinha nada. Teve que montar tudo do zero com o carro andando e trocando a roda. Foi uma loucura, foi muito estressante, muito aprendizado e, cara, bom saber como é que as pessoas fazem essa gestão no dia a dia, né? Porque não existe romantismo. Eu vendi empresa para o maior fundo da América Latina, tá aí daí. Isso significa que eu vou ser bem-sucedido? Não. Significa que eu sou um cara bom porque eu fiz isso? Também não. Significa que a empresa deu certo por conta disso? Também não. Então, uma coisa é o que parece ser, quando você lê a nota no valor econômico, a outra é como funciona na prática. É o dia a dia. Eu recomendo sempre, e foi uma coisa que eu fiz, eu falei com vários empreendedores que venderam a empresa para o fundo para saber mais ou menos o que me esperava. Então, teve gente que me contou, teve gente que me falou mais ou menos, teve gente que não falou nada, porque o cara ficou com receio. Mas eu recomendo que faça feita essa diligência para você não entrar no escuro. Para pelo menos você ter assim, cara, entendi a cultura dos caras é assim, as pegadinhas são essas, os riscos são mais ou menos assim. Você faz uma matriz de risco para você saber onde você está entrando, né? Isso é verdade, cara. E um processo de aprendizado absurdo, né, cara? Absurdo, né? Primeiro é o seguinte, de mudança de cultura. Para empresário, nordestino, baiano, cara para frente. Aí você vai para São Paulo. Você casa com o maior fundo de investimento da América Latina, uma cultura completamente diferente do mercado financeiro. Cara,
São universos muito, muito, muito distintos. Eu achava que eu ia me adaptar muito fácil, porque eu sou um camaleão nato. Falei, não, vou tirar de letra, vou chegar lá, vou dar baile. Nada disso. O que me esperou foi um cenário tipo, cara, é o seguinte, você é muito acelerado, vá pro quarto de castigo ali. Fique ali. Para você entender que a banda aqui toca diferente. Ou seja, nem tudo que você quer é o que vai acontecer. Na verdade, nada do que eu quis aconteceu. Cara. E aí, bicho, eu chegava a chorar em casa, de raiva, de desespero e frustração. Irmão, esse era um ponto que eu ia te perguntar, cara. Como é que se sente o empresário, o sentimento? Você, antes de fazer esse deal aí, comandava o negócio, a palavra final era sua, você fazia o que você queria no seu negócio, você faz a negociação com o fundo, cara, você perde completamente sua autonomia. Como é que fica, velho, o sentimento do cara, velho? Assim, como é que se controla isso? É um sentimento de impotência muito grande. O que foi que eu tive que fazer? Eu busquei ajuda. Eu contratei um coach empresarial, mas ele não é desses coaches que tem por aí, não. O cara, ele é empresário e psicanalista. Então, e ele também já vendeu uma empresa para uma multinacional francesa. Então, ele passou o que eu passei. Então, esse cara, ele me ensinou a jogar o jogo corporativo para eu sobreviver nessa estrutura. Gilberto Guimarães, se ele vê esse podcast aí, um abração para ele. Gosto muito, um amigo que eu tenho. Então, ele me ajudou a construir a minha saída do negócio do dia a dia, porque ele entendeu que ali não era o meu lugar. Eu, dentro da operação, eu não estava insistindo, não, eu vou ficar, vai dar certo, mas isso estava indo de encontro à minha natureza. E se eu tivesse que mudar isso dentro de mim, eu seria um cara muito infeliz. Então, eu falei o seguinte, se o incomodado sou eu, quem tem que sair sou eu. Os caras não vão mudar. Sou majoritário. Eu não me adapto a essa governança corporativa aqui cheia de gato gordo. Não gosto disso, não comungo dessa prática, eu tenho que sair. Então, assim, criar o desapego, pegar a frustração, botar na conta do deal, pegar a vaidade, jogar lá debaixo do tapete e dizer, ok, não sou mais nada aqui. Tenho que sair do negócio dia a dia, vou para conselho, vou para a parte mais estratégica e vou ressignificar minha vida. Imagina um negócio que eu quis fazer durante muitos anos da minha vida, de repente ter que concluir que eu ia ter que sair. Então, assim, foi um belo aprendizado. Foi muito bom ter saído. E eu precisei de ajuda, porque sem sozinho eu não ia conseguir construir essa minha saída. E aprender a jogar o jogo, mesmo que eu não goste, para você ter pelo menos uma relação harmoniosa com o seu controlador, para que no final os alinhamentos de interesse comunguem pelo bem maior. Que no final é o seguinte, se eu queria ver a tese bem-sucedida, ganhar dinheiro, ou fundo idem. Então, quando a gente entrou nesse alinhamento, mesmo discordando das práticas de gestão, a gente parou de ter conflito. Aí isso foi uma segunda parte do aprendizado, e você vai amadurecendo. E aí você olha para o lado e vê outros empresários passando por momentos semelhantes, e sempre quando eu escrevo muita coisa a respeito disso, eu recebo muito inbox, fala, cara, se eu soubesse o que você está escrevendo agora, eu falei, bicho, eu também não sabia. Esse é o papel quando a gente monta conselho consultivo empresa, para, entre outras coisas, ajudar o empresário a encarar este movimento se vier de uma maneira diferente. E evitar certos problemas, né, cara? Evitar alguns, não dá para evitar todos, obviamente, mas assim, empreendedor para empreendedor, fala a mesma língua. Eu acho que hoje eu consigo ter uma coisa que é legal, eu aperto a tecla SAP, entre o que o Faria Lima está dizendo e o que o empreendedor quer, ou ele precisa ouvir. E aí a gente leva esses dois mundos e fica uma coisa mais clara, mais cristalina. Sem pegadinha, sem comunicação com redundância, direto ao ponto, vai doer, mas é melhor doer uma vez você ouvir toda a verdade do que ficar ouvindo a conta-gotas para ficar alimentando uma expectativa ali só para de repente fazer um negócio que não vai ser bom. Em massa. E você ficou 2 anos como executivo, né, do negócio, da operação, né? Sim. Se você pudesse dizer aí os 3 maiores aprendizados aí desse período. Ok. Aprendizado número 1. Ressignificação do instinto de liderança. Eu achava que era um bom líder. Eu descobri que era um péssimo líder. Porque eu fazia todas as coisas do meu jeito, da maneira centralizadora. Essa foi uma. A segunda foi engenharia financeira. Cara, o que eu aprendi sobre como fazer uma conta por detrás de uma aquisição ou de uma fusão ou até de contratos relevantes, eu não fazia ideia da mitigação de risco que você precisa fazer. Então, eu aprendi muito a calcular risco-retorno sobre a alocação do capital. Terceiro, cara, entender como o mercado de capitais funciona. Que com essa leitura, sabe aquela brincadeira que tem em filmes Follow the Money? Quando você aprende a origem do dinheiro, quantas pessoas e pedágios passa até chegar na ponta e quanto custa essa estrutura e que você está nessa pontinha aqui, fica tudo mais fácil. Porque qualquer negócio que você for entrar, você já sabe da origem final e onde você está nesse meio do caminho e qual a sua relevância nisso
e aceita esse seu papel, se é que você terá um de coadjuvante, está tudo certo. Acho que esses são os 3 grandes aprendizados. Cara, muito bom. E aí você sai do negócio em 2018, né? Eu saí da função de executivo, continuei como sócio. Perfeito. E aí eu não tinha mais escritório para ir. Eu falei, cara, vou fazer o que da minha vida? Mas você tinha opção, esses 2 anos de executivo, de renovar esse período? Só se o fundo quisesse. Ah, perfeito. Então, assim, eu dependia do querer deles. Eu não queria nem eles. Perfeito. Então, assim, Ou seja, foi bom. foi bom eu sair. Aí eu falei, beleza, saí agora, vou fazer o que da minha vida? Porque, cara, o conselho é uma vez um mês, tem uma grana aqui para estar no conselho, beleza, mas o que mais? O que eu vou fazer de minha vida? Eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer, já sei. Almocei com um amigo meu, que era um cara que eu pedia uma certa orientação, até aqui da Bahia, falou, cara, você tem que ir para o Silício. Você pensa fora da curva, eu falei, fazer o que lá? Cara, vai ver tecnologia. E eu fui lá e fiquei 10 dias no Vale do Silício visitando um monte de empresa, conhecendo o mundo de tecnologia, que eu sou um cara analógico. E olha que você é um cara da economia tradicional, economia né? real. Real, né? E aí eu voltei empolgado. Rapaz, o mundo está mudando, transformação, preciso estar inserido nesse ecossistema novo. Então, tudo que é novo me excita. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a visitar um monte de startup no Brasil, para virar investidor anjo. Sentia dor de barriga porque eu via o perfil dos empresários e falei, cara, nada tá bom para mim. Eu sou um cara muito chato, muito exigente. Então eu falava, essas empresas não estão preparadas para receber dinheiro. Eu vou botar dinheiro e vou encher o saco desses caras. E aí uma dessas empresas me contratou, dizendo, cara, capta o dinheiro para mim. Você já vendeu a empresa, já comprou a empresa? Eu falei, tá bom. Aí eu fiz isso uma vez, deu certo. Aí a própria startup que acabou indo para a CLA me convidou para ser conselheiro dela, para poder ajudar os empresários ali a lidar com o sócio investidor. Eu falei, caramba, acho que eu levo jeito para isso. E naturalmente aconteceram essas mudanças de carreira, que foi de me tornar conselheiro de empresas e ser assessor de M&As, evento de compra ou de venda, eventos pontuais, usando essa experiência e tudo isso que eu passei. Não foi uma coisa que eu pensei, foi uma coisa que naturalmente aconteceu e o universo de tecnologia me colocou nesse lugar. Então, a partir disso, eu comecei a me tornar mais conhecido e aí fui fazendo as mesmas coisas em economia real. Eu falei, cara, tem muito empresário que precisa de ajuda. Assim, eu já fui ajudado por conselheiros. Eu sei o legado que isso gera. Eu já fui assessorado por meus conselheiros para vender minha empresa. Eu sei o legado que isso deixa. Quanto eu tive de esforço a menos e quanto de pegadinha eu me livrei por ter sido bem assessorado. Cara, eu preciso fazer isso pelas pessoas também. A grana vai ser uma boa consequência. Perfeito. Então, eu me achei novamente e tomei a decisão. Falei, empreender do zero, igual eu fiz, tudo de novo, passar por tudo, isso eu não quero mais. Cara, isso que eu ia te perguntar, né? Antes de avançar na tecnologia, era o seguinte: se você voltaria a empreender lá no mesmo segmento de gestão de estacionamentos que você empreendeu lá? De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum, zero. A chance é zero. Cara, isso era o setor que eu tinha. Perfeito. Vamos lá, eu não tinha nenhuma grande capacidade de visão de outros negócios. Eu não tinha dinheiro para investir. Eu não tinha nada. Então, assim, eu peguei o que tinha, um terreno de 27 vagas e transformei aquilo num negócio. Poderia ter sido uma padaria que meu pai tinha e talvez eu transformasse aquilo numa rede. Pode ser. Mas, assim, olhando para trás, tem um tesão pelo setor? De jeito nenhum. Montaria isso de novo? Chance zero. Montaria qualquer outro negócio do zero para ter sócio, ter que botar dinheiro, etc. Também não. Eu não tenho mais esse tesão, essa cicatriz. Já ganhei meu dinheiro. Eu falei, esse ciclo já está cumprido. Agora eu preciso estar no bastidor, no backstage, ajudando os outros empresários. Porque eu tenho prazer em fazer isso. Eu gosto de ajudar as pessoas. E frequentemente as pessoas me ligam para pedir conselho, pedir orientação. Eu atendo um telefone de gente que eu nem conheço. E aí o cara faz ali uma chamada de sessão de meia hora. Não estou cobrando nada, estou ali ajudando porque eu acho que essa energia ela vai e volta. A gente vai ajudando o ecossistema e as pessoas depois te indicam para outras coisas. E, cara, e tem sido assim na minha vida e eu também já fui muito ajudado. Acho que é uma maneira de retribuir a sociedade por tudo aquilo que também já fizeram por mim. Agora, no mercado de tecnologia, você teve aí uma incursão aí, né? Eu tive uma startup de negócio. Conta um pouquinho aí, rapidinho. O que era? E lasquei pra caramba. Eu montei um negócio achando que ia ser extremamente fácil, que era compartilhamento de serviço de assinatura, de streaming. Então a gente pegava o cara do Netflix, da conta e conectava com o Zezinho, que não queria pagar uma conta cheia, a gente fazia o split. Eu estava copiando o modelo de negócio que eu vi na Itália. Então, a lógica parecia ser simples, mercado brasileiro com milhões de pessoas fazendo o gato. Falei, vou formalizar essa relação e ganhar uma grana. Agora, eu não sabia que era tão difícil trabalhar com gente de tecnologia, que ter CTO não é nada trivial,
que você gasta muito mais dinheiro do que você projetou, do que da atração do produto para que ele ganhe penetração no mercado, é super mais difícil. E aí, cara, eu já estava 2 anos fazendo isso, o negócio andando de lado, eu tive que tomar uma decisão. Velho, ou eu vou botar mais dinheiro aqui pro all-in, ou eu vou fechar, ou eu vou vender esta tecnologia que eu fiz para um terceiro, pelo menos para não sair do 0 a 0, que foi o caminho que eu acabei seguindo. Falei, cara, eu servi na empresa, eu sei quem compra isso aqui do jeito que eu deixei. Perfeito. Mas assim, eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei um aprendizado, que eu sei o que é montar startup absolutamente do zero até ir para um determinado ponto. E por que eu não captei dinheiro? Porque eu sabia o universo que me esperava. Então a decisão eu tinha tomado. Eu não vou ter sócio mandando em mim de novo aqui, mandando dinheiro e fazendo um follow-up semanalmente para onde que o meu dinheiro está indo. Essa Já tá descolado, né, irmão? Já sabia, né, velho? Já sabia como é que funcionava o processo, né? E o que eu vejo muito hoje na cabeça do cara que é dono de startup é isso. O cara monta um negócio, o primeiro pensamento do cara é captação. Mas ele nem valida a tese, não valida a ideia dele, o cara já quer captar, já quer botar o investidor na ponta lá, no risco. Não, o cara, ele vai empreender com o capital dos outros, né? É isso que acontece, né? O empreendedor que monta startup do zero, para ele dar certo e ganhar um dinheiro, tipo 0,001% consegue fazer isso. É super, hiper, muito difícil. E no ecossistema de Nordeste, que o cara não acessa o capital relevante, é mais difícil ainda. Demais. Porque aqui o cheque é pequeno e o cara pega muito equity. Exato. Tem que sair em São Paulo. Aí o cara não acessa o venture capital que tem a maior relevância no mercado, que acaba que ele fica aqui preso numa redoma, acessando um cheque pequeno e não necessariamente sendo bem assessorado para ir para o próximo passo. É foda, irmão. E nessa sua incursão aí no mercado de tecnologia, durou quanto tempo, irmão? Olha, de 2017 a 2018 até 2020, 2021. Porque o fato de eu ter montado a startup também me trouxe no universo de estar muito próximo de investidores anjos, de VCs. Eu acabei fazendo algumas assessorias de venda. Legal. De startups aí. Conselho eu não pego mais, porque startup geralmente ele não tem dinheiro para pagar um conselheiro, ou quando ele já tem a grana, ele já está numa série muito grande, aí o investidor já não quer um conselheiro independente. Aliás, tem uma outra coisa para falar sobre isso, que é, empresa quando tem um investidor institucional, fundo de investimento, ele não quer conselheiro independente. Por quê? Porque ele não quer que alguém de fora fique opinando e trazendo outras visões para não gerar conflito entre os sócios. Então, assim, existe um conflito de interesse nessa dinâmica, porque, cara, certamente várias coisas que eles fazem lá dentro, eles não querem que saiam dali. Então, assim, esse papinho de compliance, que nós fazemos tudo by the book, não é bem assim. Então, às vezes, o cara está ali diluindo o sócio, aí o conselheiro independente vai falar, pô, por que você está fazendo isso? Ou então está lá aprovando uma linha de uma dívida que não deveria estar fazendo, ou então quer vender a empresa barata e o conselheiro independente vai perguntar por que ele quer fazer isso agora. Então, ele não quer ninguém botando o dedo na ferida das coisas também. Então, esse consensuamento de decisão, para quando tem investidor com grana, ele é mais difícil de existir. Esse é o bastidor que muita gente não fala. Cara, massa. Eu acho que já deu para a gente criar aí uma linha do tempo aí de negócio e tal. E agora a gente vai entrar para um segundo bloco do papo que eu quero polemizar, cara, um pouco aqui, que eu acho que você gosta disso também, né? Primeiro, entender o seguinte: quando é que uma empresa ela chega em um nível onde ela já deve pensar, por exemplo, em criar um conselho? Ok. Primeiro vou dar número. Empresa com faturamento de 30 milhões para cima, se ela tiver uma margem de contribuição acima de 20%, 25%, 30%, ela já tem geração de caixa suficiente para pensar num tema de ter um conselho consultivo. Qualquer setor. Pode ser loja de pneu, pode ser rede de padaria, pode ser rede de laboratório, pode ser empresa de consultoria, pode ser agência de publicidade e de marketing. Veja que eu estou dando vários segmentos diferentes aqui. Pode ser uma pequena rede de laboratório. Tem empresas com faturamento menor que essa que podem ter conselho consultivo? Sim. Se for empresa de consultoria, em que a margem é acima de 40%, ele já sobra caixa suficiente para pensar, então, pelo menos um conselho consultivo. Então, de número, acho que o range faturamento anual deveria ser esse. 2. Em que estágio que a empresa está? Isso é muito importante. Por quê? O cara acabou de montar a empresa. Está tudo completamente muito bagunçado. Achar que um conselho consultivo vai chegar e vai arrumar a vida do cara de primeira não é verdade. Porque é um trabalho de médio e longo prazo. Pensa que o conselho consultivo, para te ajudar, ele vai pedir informações. E vai te direcionar para dizer assim, olha, eu preciso dessas informações. É assim que você vai asparir
E para fazer isso, você precisa de um time. Então, muitas vezes o cara até quer montar o conselho, mas a empresa não está preparada para tê-lo, porque a bagunça está muito, muito, muito grande. Então, é bom fazer um call com o conselheiro e o cara diz assim, bicho, faz o seguinte, levanta essas informações primeiro e me manda. Quando você me mandar isso, eu consigo te dizer o segundo passo. Acho que esse é um exercício legal, Perfeito. não vai custar tempo e dinheiro do conselheiro e o cara já está ali tendo um drive de próximos passos para onde ele deveria ir. Terceiro, se o cara está preparado para passar por isso. Porque muita gente fala, pô, eu vou ter um chefe. Não, você vai ter um aliado, um guardião que vai salvaguardar os interesses do CNPJ, não é do CPF. Porque o conselheiro ele tem que olhar a companhia e o CPF e os CPFs das pessoas que estão a gerindo. Então, se o cara é centralizador, não quer ouvir ninguém, esse cara não pode ter conselho. Se o cara está lá brigando com os outros sócios, quer botar todo mundo para fora, cara, não dá para montar conselho no inferno de Dante desse, porque não existe alinhamento, ninguém vai querer conselheiro lá opinando. Aí vai virar uma reunião de mediação de conflito. E acho que o papel de conselho consultivo não é esse. Ele pode até orientar caminhos que devem ser percorridos para tentar se resolver o conflito, mas não ficar fazendo essa intermediação. Então, acho que esse é um terceiro ponto. E aí, o quarto, que acho que é tão relevante quanto, é o empresário olhar para o negócio dele e se perguntar como ele vai estar nos próximos 5, 10 anos. Ele, na física, e a empresa. Porque, cara, o setor pode ser consolidado, o setor pode mudar, ele está cansado, ele já quer sair, ele quer preparar a empresa para poder vender, ou, de repente, ele está com tesão de comprar outras empresas menores, ou ele é um cara que quer ter vários negócios diferentes debaixo de uma roda familiar. Tem uma série de quererismos e não tem resposta certa ou errada, mas ele precisa fazer essa reflexão para ele mesmo antes de dar espaço. E aí, batendo um papo, eu sugiro o seguinte, pensou no assunto, bate um papo com um cara preparado, porque ele vai te dar um norte, vai te fazer perguntas para você se provocar se você realmente está preparado para chegar nesse estágio. Perfeito, irmão. Você ficou 7 anos morando em São Paulo, né? Sim. Voltou agora para Salvador, tem mais ou menos um ano que você voltou, 2 anos, você voltou para cá? 2 anos. 2 anos, né? Nesse período você ficou 7 anos lá em São Paulo, né? E a gente até falou dos bastidores aqui. A realidade, né? O que é o mundo dos negócios, né, de São Paulo e Sudeste. Como as empresas estão mais preparadas lá, já tem uma visão mais para frente da coisa. Irmão, o que é que você, nesse período, né, que você ficou lá, o que é que você enxergou lá e o que é que você não vê aqui no Nordeste, por exemplo? Acesso a conhecimento e informação e como trabalhar isso a seu favor. O ecossistema de negócio de Sudeste, ele é para frente e as pessoas estão lá para fazer negócio. Então, existe uma troca de informação. Ninguém fica fechado numa crostazinha ali, pensando no dele de maneira egoísta, sem compartilhar conhecimento. Então, São Paulo, você começa a fazer negócio de manhã, café da manhã. As pessoas marcam o café da manhã para discutir trabalho. As pessoas almoçam falando de trabalho. As pessoas jantam falando de trabalho. Existe um informalismo no final de semana, porque o pessoal lá está para produzir. É trabalhar mesmo. E o capital intelectual que está à frente dos negócios das empresas, obviamente que ajuda. E por que o capital intelectual está lá? Porque o dinheiro está lá. Ah, mas então, mesmo por que o dinheiro não está no Nordeste? Vamos lá. Os empresários de Salvador, agora eu vou falar de Salvador mais especificamente para não generalizar o Nordeste, que tem suas particularidades. Eu fiquei 7 anos fora. Uhum. E quando eu voltei aqui, eu fiz uma diligência de mercado de visitar pelo menos mais de 10 empresas com faturamento acima de 30 milhões de reais. E eu percebi que nada mudou. O que o nada mudou? Cara, assim, continua um bairrismo idiota. As pessoas têm visão do micro, não têm visão do macro. Não trocam informação entre si. Não viajam, não se especializam. Não levam conhecimento para a empresa. Não contratam bons gestores. Pega a geração de caixa toda e tira como dividendo. Fica montando um patrimôniozinho ali na física, casinha em Prado Forte, vai ficar contando vantagem. Cara, assim, é um ecossistema muito pobre do ponto de vista de conhecimento e de visão. Falta visão, as pessoas não querem. Aqui em Salvador, eu até já trouxe gente de fora para palestrar. Você faz evento, vai 5 gatos pingados. O cara não prestigia, ele não vai, ele não tem interesse. Então, enquanto isso continuar desta maneira, pode ficar aí pessoas entusiastas individualmente fazendo o seu esforço, como até já tentei, mas são ações muito fracas, que não simbolizam o fortalecimento de um ecossistema. Eu vou dar um exemplo. Florianópolis tinha esse problema há 25, 30 anos atrás. No entorno de Santa Catarina, ali, tem uma indústria muito forte. Como aqui em Camaçari já foi. Essas indústrias começaram a se capacitar e trazer executivos de fora para morar lá
para melhorar o ecossistema. Cara, Florianópolis mudou completamente a cidade, a geografia de negócio e de investimento. Porque houve essa troca com esse sistema pulsante. É como se a gente estivesse bilhetando gente de São Paulo para voltar a morar aqui, para trabalhar em negócios daqui, expatriando, e essas pessoas trouxerem um legado de conhecimento. Se eu tivesse que financeiramente viver de Salvador, certamente eu não estaria morando aqui. O meu trabalho que eu exerço, a maioria dos meus clientes e quem paga a minha conta, está todo mundo fora. Porque aqui, localmente, ninguém ou prestigia ou quer pagar. O pessoal gosta de consultoria de graça. O pessoal quer te chamar para almoço para te chupinhar 20 perguntas, nem almoço te paga em agradecimento. Essa é um pouco da cultura que ainda está aqui desse jeito. Eu não estou generalizando porque é a maioria do que eu vejo de maneira absoluta. Então, para transformar, essa mentalidade vai ter que mudar. Agora, se você perguntar se eu acredito que isso vai acontecer, eu acho muito difícil. Perfeito. Não, isso é interessante entender, né? Porque, de fato, o empresário aqui de Salvador, falando de Bahia, a gente está muito aquém, né? Do mercado do Sudeste, do mercado de São Paulo, né? Particularmente falando. Ceará também já passou aqui. Fortaleza, as empresas já têm mais governança. Recife já tem mais governança. Então, assim, estou dando exemplo de duas capitais que, na minha visão, o empresário está mais capacitado e mais preparado, porque ele faz troca. Então, quando você vê um ecossistema de empresa que não tem conselho, já é um alerta, sinal que a governança deve estar largada. Quando você vê que o ambiente de aquisição, de fusão e aquisição é fraco, é porque não tem apetite. Olha o mercado de Salvador e veja quantos M&As aconteceram. A maioria foi na saúde. Porque o setor de saúde do Sudeste saiu consolidando o Brasil inteiro. Perfeito. Teve algumas vendas de hospitais, o próprio Pátria comprou alguns laboratórios de saúde aqui. DASA. Foram caso, e algumas instituições de ensino que foram vendidas aqui, ou para fundo de fora, ou para fundo alocado no Brasil, porque o setor a nível nacional está consolidando e estes empresários localmente deram a sorte de estarem no lugar certo, na hora certa, com a empresa com a governança mais ou menos azeitada, porque não estava ninguém fim na flor. E aí o comprador falou, tá bom, eu vou botar isso na conta do preço para passar mais ou menos passar na diligência. Foi isso que aconteceu, porque senão nem isso teria acontecido. Mas olha o tanto de coisas que precisou acontecer para gerar um pouco desse aquecimento, mas foi muito pequeno, é muito pífio. Outras empresas poderiam estar preparadas para passar por esse momento, inclusive eu já alertei alguns empresários desses setores que a gente falou, para se prepararem para esse movimento, mas o pessoal não entende. Não alerta. Não liga o alerta, não quer se preparar, não quer fazer investimento. Agora, uma pergunta, se você vê que... você falou muito da consolidação aí, né? Educação e saúde, de fato. Saúde é até muito mais do que educação. Você enxerga também oportunidades, né, de consolidação em outros setores, falando aqui de Bahia, e quais setores? Vamos lá. E consolidação é uma palavra um pouco perigosa, porque às vezes o gigantismo, a margem cai. Então, assim, o varejo era um setor para ter entrado em consolidação. Teve até um evento aqui da Lei Biscuit, foi um investimento que não deu certo. Teve um recente agora do Atacarejo também. O Atacarejo, foi o Patra que fez o deal. Foi. Então, assim, você tem varejo, em alguns casos especificamente, agro, interior. Aí eu estou falando de Salvador, estou falando de Bahia, porque você tem energia eólica bombando no sul da Bahia e está tendo uma consolidação de compra de propriedade de terra. Algumas propriedades rurais que têm a possibilidade de gerar crédito de carbono ou energia de geração solar. É outro setor que está consolidando a nível nacional. E o Nordeste, por questões geográficas, tem todo o aparato de condição de receber esse tipo de investimento. E alguma coisa de indústria aqui em Camaçari, que embora o mercado tenha colhido bastante, essas petroquímicas, de vez em quando, acontece algum nível de M&A. Mas, assim, não existe nada muito além disso. Construção civil, que é o que bomba aqui, não vai passar mais por evento de consolidação, porque as construtoras são pequenas ou médias e as grandonas estão lá alocadas, ou tem a pernambucana Moura do B, que fez o IPO e ela está consolidando o mercado local sem comprar a construtora. A consolidação dela tem um grande land bank, que ela tem vários terrenos e vai fazendo a construção à sua maneira com fluxo de caixa. Perfeito, cara, perfeito. E assim, falando ainda um pouco da mentalidade, cara, do empresário aqui, do empresário baiano, né? Vamos estratificar aqui a coisa. Você acha que tem muita vaidade excedida, velho? Sim, eu acho que é vaidade com, me permita a franqueza, com ignorância. É o seguinte, a cultura de olhar para a grama do vizinho e ficar preocupado quanto ele está ganhando em vez de olhar para o seu, é uma coisa que eu percebo que ainda é dominante. Ao ponto que, é engraçado que às vezes eu estou no prédio, estou malhando, e a primeira pergunta, você faz o que mesmo?
O cara quer saber o que eu tô fazendo, entendeu? Assim, muito mais o interesse, não genuíno de fazer algum negócio, mas o interesse de saber minha vida pessoal. Tenho muito cuidado com isso, porque eu percebo que é uma coisa que ainda é muito corrente. Uma outra coisa que eu acho que atrapalha também é o seguinte: o nível de executivos aqui é um nível mediano, porque os executivos bons, eles foram para São Paulo. Então, o CEO, o dono do próprio negócio, ele fica ali centralizador, sentado em cima de um monte de gente ruim, ineficiente, e ele achando que é o rei da cocada. Esse cara só toma um choque de realidade de gestão quando ele importa executivo bom e o cara vai dizer, bicho, não é assim que a companhia deve ser gerida. Na verdade, ele tem que sair porque ele não está tendo condição de tocar um negócio. Eu meio que passei por isso quando eu fundei a minha empresa lá atrás e eu tive que trazer gente de fora, que eu percebi até que eu não estava nem preparado para gerir determinado tipo de capital intelectual. E foi o conselho que me ajudou a mudar a minha cabeça, a me preparar para liderar executivos melhores. Então, assim, Perfeito. Esse intercâmbio, ele é muito necessário. Então, assim, trocar experiência o tempo todo. É isso que eu acho que falta, cara. Troca de experiência. Eu acho que os empresários, eles são muito desconectados, né? Totalmente. Eu imagino qualquer setor. Exatamente. Então, pô, bicho, imagina um ganho, por exemplo, que o empresário do setor de educação pode ter trocando uma figurinha com um cara do segmento de saúde. Cara, o que é que eu posso ganhar? O que é que a gente pode importar de estratégias suas aqui no meu negócio? Falta muito isso, cara. Eu trocar experiência. Teve gente bem sucedida aqui que fez bons negócios. Esses caras estão aí. Pegar o telefone e marcar um almoço com o cara para poder pedir orientação, pedir ajuda mesmo. Fala, pô, tô com essas dúvidas aqui, queria uma opinião sua. Você é um cara bem sucedido, você já vendeu a tua empresa, já fez isso, fez aquilo outro. E o que você acha que eu devo fazer? Perfeito. Eu sinto falta disso. As pessoas não procuram ajuda ou não querem ouvir. Né? Agora tem um outro ponto aí, cara, que é o seguinte, né? A gente fala muito de conselho e tal, mas eu acho que aqui no Nordeste, as empresas, talvez elas não tenham ainda essa maturidade, né, da importância de se ter um conselho, mas a gente vê muita empresa contratando consultoria, auditoria e às vezes até ficando refém dessas empresas. Qual é a sua visão sobre isso, cara? A consultoria, ela acalma o coração de executivo ruim, porque ela entra com o mandato de nunca mais sair. Então ele acha que trazer um cara que foi lá, talvez um ex-McKinsey da vida, e vai trazer um monte de PowerPoint bonito, que já passou em várias empresas iguaizinhas, ele só está boletando, duplicando um honorário, aquilo ali, honestamente, não vai resolver nada. Porque a consultoria, ela é boa para gerar um diagnóstico e apontar soluções. Se a empresa não tem capacidade de execução, com bons gestores e um CEO com a capacidade de incorporar o aprendizado e deixar o legado dentro de casa, ele jogou o dinheiro fora. E aí a consultoria vira um botão de emergência porque o cara acha que se tirar a consultoria, o trabalho vai parar. Mas, na verdade, a consultoria já fez o trabalho dela há muito tempo. Então, eu não estou dizendo que consultoria não serve, mas ela tem que ser usada no momento adequado por um curto espaço de tempo. Perfeito. Consultoria não pode ficar 2 anos dentro de uma empresa, como eu já vi. Não pode ficar 3 anos nem 4 anos. Tem que ter um cronograma fiel com as pessoas envolvidas e outra, né? Não dá para ficar refém de analista de consultor ruim, que consultoria, assim, o dono vai lá fazer a venda, o gerente faz um contrato e o analista ruim que toca. No dia a dia, depois o dono vem, apresenta um PowerPoint que ele nem sabe o que está sendo apresentado. Essa é a dinâmica. A auditoria, a mesma coisa. Então, a empresa quer ser auditada, ela não sabe nem por onde começam os controles. Aí contrata lá uma auditoria, gasta um dinheirão, sendo que ele estava um passo atrás. Ele nem deveria ter começado a contratar. Tem que ficar esperto que existe um ecossistema de fornecedores que estão aí para ficar boletando e mandando honorário o tempo todo. E você, no afã de achar que você está resolvendo o seu problema de governança, começa a contratar um caminhão de fornecedores, você fica perdido, nada entregue, nada é feito, e você jogou seu dinheiro fora, e o pior, você ainda vai concluir de que nenhuma ajuda externa é necessária, porque tudo que você tentou não deu certo. É um raciocínio punitivo e bobo, porque ele induz você ao erro. Cara, isso é foda, né, irmão? Isso é muito complicado. Mas, assim, eu sou um cara que eu gosto de desafios, cara. E entendo que quando você fala que, velho, eu não acredito que esse mercado aqui ele pode mudar, que a gente pode mudar a cabeça desses caras, mas tem caminhos aí para se provar que esses caras vão entender esse jogo aí, viu? Tomara que esteja certo. Vai. Quando você vai montando alguns cases pequenos, isso vai reverberando e outros começam a entender a importância da coisa. Cara, falando um pouco agora de rede social, né, de LinkedIn. Você saiu desse jogo, né, de executivo de negócio, hoje você é um cara que produz muito conteúdo,
né? É um cara que gosta muito de escrever muitas coisas polêmicas para poder gerar aquele, né, aquele choque de realidade, eu acho que essa é a palavra certa, né? Não necessariamente com o intuito de polemizar, mas de gerar um choque de realidade. Como é que você enxerga hoje a importância das redes? Hoje você está muito mais atuante no LinkedIn, né? Sim. Como é que você enxerga a importância das redes aí para você hoje, como um cara que está levando essa missão e está levando essa mensagem para as empresas? Olha, para mim, eu vou dizer que a rede social, especificamente o LinkedIn, é o canal de trabalho. Então, é uma diversão poder escrever do jeito que eu gosto de escrever, que é um jeito meio debochado, irônico, com conteúdo de verdade e trazendo casos e fatos e análises de coisas que as pessoas não têm coragem de escrever. Então, eu vou na contramão da comunicação floreada de uma rede social que está ali para as pessoas ficarem se vangloriando do que fizeram, ou do que são, ou das formações que as possuem. Então, eu tive a sorte de ter uma comunicação que me ajudou a engajar com um público que, cara leva a sério, ele gosta, ele quer mais, ele pede ajuda e gera dinheiro e gera negócio. Então, assim, eu já ganhei um bom dinheiro só explorando organicamente LinkedIn. Acredite, eu nunca gerei um tráfego pago na minha vida. Então, ali é o público especializado. Quem que me segue em rede social? Primeiro que a geografia é São Paulo, Sudeste, aí depois vem Bahia, por conta de eu ter sido daqui. Mas assim, é CEO, é presidente de grande empresa, de multinacional, fundador de grandes grupos econômicos, toda essa cadeia de fornecedor que a gente falou aqui, de consultor, de advogado, de boutique de M&A. Então eu interajo com muita gente, tem muita gente legal, que fora das redes ali a gente combina de almoçar, de jantar, de estreitar a relação, de indicar. Eu já cansei de indicar gente que eu conheci em LinkedIn, que eu fui lá conhecer a companhia do cara. Como todo mês eu estou em São Paulo, só para fazer isso e fazer reunião de conselho, eu estou sempre... Monta a agenda também e tal. Exatamente. Então, essa agenda ela é complementar. Então, assim, tem rede social que funciona para negócio de trabalho. Então, para mim, o LinkedIn é uma ferramenta excepcional para trabalho. Agora, de novo, é uma dinâmica de comunicação em que tem gente que se identifica com você e o que também não se identifica, ele está lendo do mesmo jeito. Então, no final, ele está interagindo com você e eu gosto disso porque é para ter opinião comentando nem curtindo, mas está lendo, né? Está lendo, e aí você encontra alguém na rua e o cara fala, eu gosto do que vocês querem. Eu falei, mas eu nunca vi você comentar. A gente dá aquela piadinha, mas assim, é uma cachaça gostosa que dá dinheiro. Legal, cara. E o LinkedIn hoje é uma plataforma fantástica para fomento de negócio. É o que você falou. Geração de leads ali é... Se você pegar a veia... absurdamente qualificado. Se gerar a veia e ter uma comunicação diferente da média, dependendo de qual é a pegada, do que você vai falar, eu acho que é consultoria de graça, agora estou dando aqui, é um caminho, porque é um oceano azul, porque organicamente você cresce muito. E com o lead já meio que qualificado ali, porque o cara que está te seguindo pelo que você lê, o cara não está afim de puxar teu saco, ele está interessado no que você está falando. Exato. E no final do dia, ali que surge empresa para comprar, para vender, convite de conselho, palestra, podcast, tudo. Tudo tá ali. Agora, eu sempre levo essa mensagem para outros empresários também, falando da importância de se tornar um influenciador do próprio negócio. Okay. Porque tem muito empresário hoje que, como você falou, o cara fica fechado ali no casulo dele e tal, e às vezes são pessoas que até têm um conhecimento bacana para compartilhar, né? Daí eu falo, cara, você precisa estar mais na rede social, cara, você precisa estar mais no LinkedIn, pô, você tem tanta coisa legal, tantas pessoas que queriam estar aprendendo com você e tal. Quando foi que você despertou para entender que, porra, bicho, eu preciso estar mais presente aqui na rede para me vender? Foi estratégico? E outra, você segue alguma estratégia no dia a dia de postagem no LinkedIn, de frequência? Beleza. Bom, eu comecei a interagir em rede social voltada a negócio quando começou a pandemia. Lembra que começou aquelas 1 milhão de lives que ninguém aguentava ali mais? Explodiu, né? Pois é, ali me chamou a atenção porque eu estava parado em casa, sem trabalhar, conselheiro remoto. Falei, cara, preciso tomar alguma coisa. Então, assim, eu comecei a entender que eu podia me comunicar com as pessoas. E eu fiz um monte de live durante a pandemia. E eu entrevistei executivos excepcionais do Brasil. Fundador de Fogo de Chão, presidente de rede de farmácia. Gente, no meu network eu chamava para fazer live, para bater papo e fazer entrevista com o cara, igual a gente está fazendo esse bate-papo aqui. Então aquilo ali foi um start de iniciar dentro de mim. Eu falei, pô, cara, eu acho que eu levo jeito para falar,
eu gosto de trocar experiência com outras pessoas. Aí eu fiquei me perguntando, né? Como que eu monetizo isso? Eu achava que eu ia vender curso. Aí eu fui e falei, cara, isso não é para mim, porque eu fui entendendo que para você vender curso, você tem que vender algo que o cara quer ouvir. E eu não sou desse tipo de cara que vai dizer, se transforma sua vida, você vai ficar rico, você vai virar milionário, blá, 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 que é o cara que quer ouvir. Então, eu pulei fora disso aí, porque para mim isso é uma pirâmide. Passado essa experiência frustrante de Instagram, que eu entendi que meu público não estava lá, porque é um varejão aberto, e eu tenho que ter uma comunicação de direcionamento de coisas que eu não acredito, o LinkedIn se tornou uma ferramenta que eu ia lá e escrevia uma vez por semana sobre temas que eu estava a fim de falar, negócio, aquisição de empresa, mas sempre na linha da pegadinha. E aí, cara, eu comecei a perceber que o negócio estava bombando. Quando eu criei lá um post, uma vez botei a foto de Sérgio Malandro, escrevi sobre pegadinha de M&A, aquele negócio bombou, eu falei, cara, o pessoal está gostando do que eu estou fazendo. Aí isso foi um agente motivador para eu continuar escrevendo, mas eu não estava com absolutamente nenhum motivo de monetização disso. Comecei a escrever uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes, comecei a escrever todo dia. E eu comecei a escrever todo dia, entendi ali os horários que eram mais interessantes de escrever, entendi mais ou menos a pegada, fazia uma arte meio horrorosa mesmo, cara, sem ajuda de ninguém. E todo o texto da minha cabeça, nada de usar ChatGPT para nada. E aí eu fui pegando gosto pela escrita. E isso começou agora, no final do ano passado, então é muito recente isso. Então hoje como é que é a minha dinâmica? Eu escrevo quase todo dia, eu acordo de manhã cedo e aí vem um conteúdo eu escrevo, ou então no dia anterior, eu posso sair daqui hoje, ter uma ideia, vou escrever alguma coisa ali e vou deixar reservado para amanhã. Adoro fazer as artezinhas ali, usando o ChatGPT para criar uma imagem, vou lá no Canvas e edito e eu publico. Eu já sei quando vai bombar, porque eu sei o que o pessoal gosta. E aí se tornou uma ferramenta de trabalho assim. Show de bola. Hoje você está com, acho que mais de 80 mil. Não, vai bater 40. 40. 40 mil orgânicos. Que é gente pra cacete. É gente, muita interação. Tem coisa que eu escrevo que dá 300 mil impressões. É bastante gente. É bastante gente. É bastante engajamento. Top. Já pensou em criar um canal? Você consegue criar um canal também no LinkedIn? Eu já criei canal para publicar artigo. Aí eu escrevo artigo uma vez por semana, porque o artigo ele é longo. Aí eu faço séries. Séries sobre fundo de investimento. Bastidor que ninguém te conta. Eu faço série 1, 2, 3, 4, 5. O pessoal já fica esperando que vire uma espécie de um documentário. Massa. Né? Aí disso, sei lá para onde é que vai, porque já está tendo bastante coisa, mas a ideia é eu cada vez mais criando uma estrutura mais robusta por detrás do que eu estou montando. E sem querendo, eu estou fortalecendo meu nome. Meu brand sou eu mesmo. Isso. Da própria história que eu tenho, daquelas coisas que eu escrevo, eu falo. Seu caminho aí é mais pro lado da mentoria mesmo, né? Eu só a única coisa que eu não vou fazer. Mentoria individual com uma série de empresários diferentes e cobrando por isso. Eu não tenho paciência. Eu gosto de fazer isso quando eu estou afim, quando uma pessoa é simpática comigo e me aborda, eu não gosto de cobrar. Eu estou bem na caixinha de conselheiro, eu estou bem na caixinha de M&A de advisor, porque eu tenho as minhas agendas de trabalho, eu trabalho quando eu quiser. Eu não vou ser mais escravo do dinheiro. Então, eu trabalho quando eu quero, quando eu consigo, já monto a minha agenda do mês, não pretendo trabalhar 14 horas por dia. Então, eu tenho uma filha de 3 anos e meio que eu pretendo vê-la crescer. Perfeito. Então, é me dedicar à família e ao trabalho fazendo aquilo que eu gosto. Irmão, show de bola, viu? Muitos aprendizados aqui. Eu queria que você passasse uma mensagem final, cara, para os empresários. Aqueles empresários cabeça duras, ainda que estão aí com seus negócios, né, estagnados e tal. Eu queria que você passasse uma mensagem para esses caras, velho. Cara, procure ajuda. Sabe quem pode te ajudar? Às vezes é o pai do teu amigo que já foi empresário e quebrou a cara. Esse cara vai ser seu melhor mentor. Eu tive um mentor desse quando eu era mais novo, porque do jeito dele, ele vai te dizer várias coisas que ele passou e apenas, talvez, uma palavra numa frase lhe sirva ali como um gatilho. Então, a ajuda está disponível, gratuita, às vezes perto do nosso ciclo familiar e a gente não percebeu e não prestou atenção. Abre a cabeça para escutar. Segunda coisa, YouTube, por exemplo, é um canal que tem vários conteúdos legais, cara. Tem muita coisa boa lá de graça, palestras de gente preparadíssimas que dão lá. Se você tiver um pouco de paciência e procurar, você vai achar gente legal. Então, ali vão ter experiências também que pessoas vão estar levando. Então, eu sugiro que você sempre procure ajuda. Não dá para fazer sozinho. Errar 10, 15 anos para depois correr atrás do rabo, amigo, o tempo já passou. Cara, top, show demais. Eu tenho certeza que esse episódio aqui a gente vai colocar uma pulguinha atrás da orelha de muita gente aqui, já. Se Deus quiser.
Se a gente conseguir converter aí o pensamento de uns 3 aí, já estamos no lucro. Já estamos no lucro, vai dar certo. E uma outra coisa, eu quero agora fazer uma pergunta final que a gente faz para todos os convidados. Qual é a marca que Roberto quer deixar no mundo, cara? Eu quero inovar o jeito que o empreendedor toca o negócio dele. E eu não me refiro à tecnologia na empresa, a maneira como ele encara o negócio dele, olhando para o longo prazo. É essa a marca que eu quero deixar no universo do empreendedorismo através das atividades que eu faço. Maravilha, irmão. Mais uma vez, irmão, parabéns pela trajetória, pelo trabalho, né? E pelo trabalho atual hoje que você vem fazendo, que é um trabalho assim que eu acho que é fantástico, né, cara? Ajudar outras empresas a evoluírem, né? E tudo mais. Fala pra galera onde é que eles te acham nas redes aí. Eu sei que o LinkedIn é mais ativo, mas fala. Eu tenho Instagram, que é o Roberto Valverde 1. Você vai achar um monte de reels mesmo lá que eu faço uns cortes às vezes sobre as coisas das entrevistas que eu dou. E no LinkedIn você vai achar lá, Roberto Valverde, você vai ver meu rosto aqui que vos fala. Esses são os 2 canais que você consegue me achar facilmente. Maravilha, irmão. Cara, eu acho que eu aprendi pra caramba com essa conversa aqui. Eu ainda vou aprender muito mais com você ainda, viu? Te agradecer. Obrigado pelo convite. Pelo papo. Como nosso projeto aqui, a gente conversa 1 horinha de papo, já passou rapidinho, né? Se a gente começou, já tem um pouquinho mais de 1 hora de papo já, passa voando. E você é um cara que eu tenho vontade de trazer para um 2º episódio, viu? Acho que tem mais coisas que a gente não explorou nesse, que a gente vai explorar no 2º episódio. A gente fechado? Fechado, fechadíssimo. Valeu. Gente, e agora, espero que, cara, primeiro, que episódio fantástico, hein? Sensacional. Eu vou te dizer que eu tomei vários aprendizados aqui, você que é empresário, você que é gestor, quero que você assista várias vezes esse episódio para você pegar vários insights que o Roberto falou aqui. Então, se você não tirar um insight desse episódio, meu amigo, esquece. Não faz sentido, entendeu? Então, eu quero agradecer você que ficou até esse episódio aqui, agradecer a tua audiência. Mais uma vez, eu quero reforçar com vocês, a gente tem o nosso Instagram, que é o Marcas de Valor Talks. A gente solta muitos cortes no Instagram, então tem muita mensagem de incentivo, de motivação, de empreendedorismo lá. Segue o nosso Instagram. Se você não está inscrito no nosso canal, mais uma vez, muita gente assiste os episódios, mas não está inscrito no canal. Se inscreve no canal, ajuda o nosso canal. A gente está crescendo, acabamos de bater 3.000 inscritos qualificados, muita gente engajada, acompanhando nossos episódios. E até porque isso nos ajuda, nos anima a estar sempre aqui, toda segunda-feira, às 19 horas, trazendo para vocês um episódio melhor do que o outro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curte, compartilha, comenta, tá? E a gente se vê na próxima semana. Um abraço.